Caros amigos e amigas que acompanham o meu trabalho no SC em Pauta, eu trago mais uma coluna comentada. São as análises que eu faço da coluna do dia e dos demais assuntos também. Antes, olha, fica aí porque eu tenho muitos assuntos interessantes sobre os bastidores da política catarinense. Espere um pouquinho. Antes, eu só quero pedir para você, quero pedir duas coisas. Primeiro, vai lá no Instagram, vai lá, comece a nos seguir também no Instagram e também, claro, vai no YouTube, ativa o sininho e também se inscreva em nosso canal. Acompanhe o nosso trabalho, acesse o site scempauta.com.br. Ali tem as minhas colunas, as minhas informações, mas também tem os outros colunistas. Enfim, todo mundo trabalhando para lhe deixar bem informado. Rapidamente também, segundo assunto, antes das informações e das análises. Hoje é dia 7 de junho de 2022, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Gente, eu quero só trazer uma rápida reflexão. Imprensa livre, ela ajuda a você, cidadão, a ser livre também. Hoje nós estamos vivendo um momento de muita polarização no país e de muito fanatismo. Nós temos fanatismos de extrema direita, de extrema esquerda, e isso não é bom. Afinal de contas, os políticos estão no cargo, no poder para servir ao povo. E é isso que nós temos que fazer. Quando adotamos uma postura como quase que de torcida, de clube de futebol, isso acaba tirando de nós a habilidade de fazer uma análise criteriosa, né, uma análise crítica de determinado governo, seja em que esfera for, federal, estadual, até mesmo municipal. Nós temos que nos colocar no lugar de cidadãos e observar e fazer as críticas certas e também, claro, os elogios quando tiver que elogiar. E o papel da imprensa é justamente levantar os assuntos, levantar os temas. Mas hoje parece que a imprensa, quando não agrada a determinado lado, seja de centro, de direita, de esquerda, a imprensa é vendida, a imprensa é golpista, a imprensa quer derrubar determinado governo. Isso não existe. Imprensa não foi feita para fazer assessoria de imprensa, para bajular seja um presidente, seja um governador, seja um prefeito, seja vereador, seja deputado. A imprensa foi feita para simplesmente abordar os fatos, reportar os fatos e fazer as análises. Fora isso, é assessoria de imprensa, é assessoria, tá bom? Então, é importante ter essa análise, que o trabalho da imprensa seja respeitado. Você tem todo o direito de não concordar com as nossas análises, com os nossos comentários, com as informações, mas é um direito seu. Mas entenda que a imprensa não cria fatos. Os fatos quem criam são os movimentos políticos. Nós simplesmente abordamos esses fatos e trazemos aqui com vocês através da nossa análise. Tá bom? A imprensa não foi feita para agradar a ninguém, nem ao público e nem também aos políticos. A imprensa, porque se a imprensa quiser ficar agradando, escrevendo ou noticiando informação, simplesmente para agradar ao público ou aos políticos, ela não vai estar fazendo o seu trabalho. Tá bom? Olha só, vamos lá então. O MDB, vamos começar também de novo. O MDB está virando novela, o MDB. Mas, enfim, o governador Carlos Moisés da Silva hoje foi a Brasília, tá? Ele, mais uma vez, ele tenta empurrar de cima para baixo uma definição do MDB com o seu projeto de reeleição. O governador Carlos Moisés da Silva, inclusive, ele iria acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopelza, e também do deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, que em boa parte dessa segunda fase do governo de Carlos Moisés, que tem que ser dividido em duas fases, o governo de Carlos Moisés teve como secretário da Educação Luiz Fernando Vampiro, que é deputado estadual pelo MDB. Agora o Vampiro voltou a ser deputado, até por força de lei, ele não podia continuar como secretário, afinal de contas ele é pré-candidato a deputado federal. Pois bem, eles acabaram desistindo. Ontem à noite eles desistiram de ir a Brasília com o governador. O governador também foi resolver algumas questões, tem essa questão aí do ICMS do combustível, enfim, mas também o governador foi a Brasília para discutir essa questão aí do MDB. O que ele quer? Ele quer que o presidente nacional, Baleia Rossi, decida de cima para baixo que o partido tem que estar com Carlos Moisés.
só que ele erra o pulo. Eu já falei isso aqui em um dos meus vídeos. Por quê? Porque ele faz com que desagrade ainda mais as bases que não querem que o partido esteja com ele, e segundo, o governador Carlos Moisés da Silva a desagrada até mesmo quem quer estar com ele, porque essas lideranças entendem o seguinte: olha, nós temos que discutir a nossa questão em Santa Catarina. O MDB tem essa liberdade, tem essa autonomia nos estados, mas, por outro lado, o Moisés entende que não, ele quer fazer a fórceps, ele quer de cima para baixo. Né? E de cima para baixo, todo mundo sabe que não funciona. Ele pode, daqui a pouco, ter até a instituição, MDB junto com ele, mas não vai ter grande parte do partido. Já sem fazer força, essa força, ou tentando forçar de cima para baixo uma decisão, ele já não vai ter todo o partido, mas vai piorar ainda mais a situação dele. Ainda estou buscando as informações, não há informação se essa reunião aconteceu hoje ou se vai acontecer amanhã cedo, mas o fato é que o Moisés foi a Brasília principalmente com a intenção de discutir essa questão do MDB, até porque se fosse só a questão do ICMS, ele poderia ter ido também, claro, uma situação extremamente importante, pode daqui a pouco até aí reverter em perdas de arrecadação para o Estado, mas ele teria talvez enviado aí o secretário da Fazenda, enfim. Mas o Carlos Moisés está em Brasília, principalmente para conversar com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. Pois bem, essa movimentação do governador, essa decisão dele, ela foi tomada dias após o próprio Baleia Rossi ter desmarcado uma reunião com Carlos Moisés. Moisés havia pedido uma reunião, quem iria participar também é o presidente da Assembleia, Moacir Sopels, entre outras lideranças, e acabou, então, fazendo o quê? Que o Moisés ficasse frustrado, porque o Baleia Rossi desmarcou a reunião, né, diz que não inventaram uma história de agenda, mas o fato é, nos bastidores ele disse que, na verdade, tinha que esperar definir a situação do MDB no Estado, que ele não ia se meter em bola dividida. Essa é a situação. Pois bem, uma outra questão envolvendo o MDB. A questão é o seguinte: se o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, quiser manter a sua pré-candidatura ao governo do Estado, uma possível aliança do MDB com o governador Carlos Moisés somente será confirmada ou não no dia 5 de agosto na convenção. Eu trago essa informação na coluna de hoje, de manhã cedo eu trouxe essa informação. A afirmação sobre essa questão aí da vontade ou não de Antídio Lunelli foi feita pelo deputado federal Celso Maldaner, que é o presidente estadual do MDB. O Maldaner, que inclusive quando conversou comigo ontem à noite, estava em um ônibus de Chapecó, a caminho de Porto Alegre, porque o seu voo não saiu, e ele foi a Porto Alegre para pegar um voo em Brasília, ele pegou hoje de manhã, 5 da manhã, e aí o Maldaner me disse que as bases precisam ser ouvidas e que o diretório é soberano, por isso que foi convocado. Eu perguntei 2 vezes para o Celso Maldaner sobre essa questão aí, da questão dele ter apoiado Carlos Moisés, e todo mundo viu no vídeo que circulou, que eu divulguei aqui, onde ele afirma que vai com todo, né, que então todo mundo iria com Moisés, já tinha 50%, então iria todo mundo. E o Maldaner parece muito arrependido e tentou aí a todo modo tentou fugir, né, da resposta. Ele não conseguiu responder nada, né, ou não quis responder nada. Afinal de contas, ele fez um anúncio para o Moisés e logo depois ele começou a sofrer críticas das bases, e aí começou a aparecer o arrependimento de Celso Maldaner, o que mostra que é importante fazer essa análise. O Maldaner, quando ele faz esse tipo de gesto, ele mostra que ele está fragilizado, porque ele toma uma decisão, ele vai lá, apoia Moisés, e a bancada depois faz toda uma manifestação e ele recua do que ele próprio mesmo disse. Ou seja, o líder partidário ele precisa ter pulso, né? Por isso que eu sempre digo, o MDB se ressente e muito ainda da morte de Luiz Henrique da Silveira. Parece que o partido perdeu a bússola depois que o Luiz Henrique da Silveira faleceu. Não foi mais o mesmo, né? O MDB com toda aquela força e vigor que o partido sempre mostrou. E agora, principalmente, mais uma vez, o MDB aparece bastante esfacelado, podemos dizer assim. Independente da forma que o partido sair na eleição, seja com candidatura própria ou daqui a pouco até mesmo com o Moisés, o fato é
que o partido não vai por inteiro. O partido, o MDB, está aí quase que se dividindo. Né? É importante destacar e trazer à luz toda essa situação. Pois bem, então vamos esperar para ver o que vai acontecer no próximo dia 13, no Hotel Castelmar, em Florianópolis. O MDB se reúne, a Vicentino de Lunelli disser que vai manter a sua pré-candidatura, e se ele segurar isso, eles vão até aí, até o mês até o mês, né, de agosto, dia 5 de agosto, para na convenção definir aí qual o caminho do MDB. Pois bem, mudando de assunto agora também, né, destacando aqui, eu quero falar sobre Júlio Garcia. Né? Ontem, a juíza Janaína Cassol, juíza federal, ela acabou, então, aí, né, rejeitando as denúncias feitas contra o deputado Júlio Garcia por falta de provas, né? E aí, uma grande pergunta que fica é, poxa, como que fica, então, um parlamentar que acabou tendo toda ali uma situação difícil, teve que colocar tornozeleira, acabou atrapalhando aí o projeto, um pouco o projeto político de Júlio Garcia, muito embora a ideia que se tem agora é que ele retoma de uma forma muito mais forte, com mais musculatura novamente, depois dessa definição em relação à sua inocência, nessas questões aí envolvendo a Alcatraz. Mas a grande pergunta que fica é como que fica a pessoa e o parlamentar mesmo quando a presunção de inocência é atropelada. Tem até um texto muito interessante de um dos colunistas do SC em Pauta, o Tiago de Miranda Coutinho, que fala sobre isso. O fato é como fica uma liderança, né, frente, sim, a uma situação em que ela foi colocada, né, como alguém que tenha cometido um crime, e isso vai para isso, claro que vem a público, né, e agora como que essa liderança ela recupera essa imagem, né, tendo em vista que se mostra na justiça, no Ministério, né, que de fato as denúncias feitas pelo Ministério Público, elas não tinham as provas que comprovassem qualquer tipo de irregularidade. Né? Então, é importante, sim, que casos como o de Júlio Garcia sirvam de exemplo para poder evitar que esse tipo de situação aconteça com qualquer outra liderança, seja de direita ou de esquerda. O fato é que não se dá para aceitar que uma pessoa acabe tendo o seu nome manchado, né? E disso é preciso se fazer uma análise, sim, de como que é feita, ou como tem sido feita a condução de várias investigações que ocorrem e a forma como é tratada a coisa. Caros amigos e amigas, eu fico por aqui, agradeço, como sempre, a sua atenção ao meu trabalho, me siga no Instagram e também, claro, acompanhe sempre o nosso trabalho no scempauta.com.br. Vai lá no Instagram também, @Marcelo Delula, é o meu, né? Você pode me seguir também, mas tem @SCEmpauta, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, trazendo aqui os destaques, os bastidores da política de Santa Catarina.